Olá, olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao Algo Mais, aqui na TV Mar, canal 525 da NET Claro. E que você também pode assistir pelo portal Gazeta Web e pelo aplicativo da TV Mar. Além de todas as redes sociais, principalmente o YouTube, onde você pode ver e rever não só o Algo Mais, como toda a programação. Bom, gente, no programa de hoje vou estar recebendo a terapeuta ocupacional Catiúrcia Viana, que vem falar sobre o autismo. Logo depois, vou estar recebendo a consultora de mesa posta Jo Cavalcante. E para finalizar, como sempre, né, o quadro Mundo dos Famosos com o nosso querido David Hernandes. Então fica comigo que tudo isso e muito mais você assiste aqui. E o Algo Mais está só começando. Converso agora, né, com a Catiúrcia Viana, ela que é terapeuta ocupacional e mãe de 2 filhos autistas, vai falar sobre como lidar, né, com o autismo, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, aonde houve esse confinamento, digamos assim. E é claro que isso vem atrapalhando no dia a dia das crianças autistas, não é isso? Isso mesmo. Mas seja bem-vinda, né? Obrigada pelo convite de estar aqui e para falar, né, sobre um tema tão importante, um tema que é bem atual por conta, né, da pandemia, do isolamento social, mas que sempre existiu e que infelizmente existe uma dificuldade no diagnóstico do autista. Ou estou enganada? Me corrija se eu estiver enganada. Isso mesmo, existe uma dificuldade muito grande, não só no diagnóstico, mas principalmente no diagnóstico precoce. E isso dificulta muito a questão da busca de tratamento em tempo hábil, aproveitando aqueles primeiros anos de vida, onde a plasticidade cerebral é maior, onde a probabilidade da aprendizagem também é maior e do desenvolvimento. Então, diante dessa dificuldade, termina se perdendo muito tempo, né? E com a questão da pandemia, né, essa busca dos atendimentos, das terapias, tem sido mais difícil ainda. Aqueles que já estavam em terapia tiveram que parar, então as crianças saíram, crianças e adolescentes e adultos, de uma forma geral, eles saíram de sua rotina e eles precisam dessa rotina para se organizar. É uma das características da pessoa com autismo, ele precisa de rotina e previsibilidade para se organizar. E com essa mudança, a maioria teve um impacto muito negativo no desenvolvimento. Alguns regrediram, porque além da questão da parada das terapias, também houve a suspensão das aulas presenciais. E eles não aprendem da mesma maneira que os demais, que normalmente já têm dificuldade, né, da aula não presencial, se não tiver uma ajuda de um mediador ao lado dele, pontuando as coisas. O autista ele é muito concreto, então ele precisa dessa questão mais presencial. Okay. E você fala assim com muita propriedade, né? Porque como eu disse no início, quando lhe apresentei, você é terapeuta ocupacional, ou seja, você trabalha no dia a dia realmente com essas crianças prematuras e que têm esse diagnóstico, a possibilidade, né, de serem autistas e de fazer toda aquela estimulação. E além disso, você é mãe de 2 filhos, né, autistas. Então, a necessidade, olha, e a importância, na verdade, de você estar aqui hoje, até para passar, né, para outras mães, não só mães, pais, como educadores e muitas vezes médicos, a forma correta, né, de se lidar, né, a forma correta de se lidar com uma criança autista, com um adolescente ou um adulto autista. E o que eu pude perceber é que o fato deles não estarem indo às aulas, ou seja, de estar acontecendo esse isolamento social, é um fator agravante no tratamento, né? No dia a dia, no cotidiano dessas pessoas e das pessoas de forma geral. E como é que você tem feito, né, para minimizar, digamos assim, esse retrocesso? Porque acontece um retrocesso. Isso. Na verdade, eu busco muito diálogo com a escola e com os terapeutas. E busco orientação, porque apesar de eu ser terapeuta,
As crianças têm os terapeutas deles e aí eu tento alinhar com eles aquilo que é interessante eu estar fazendo em casa, estar dando continuidade em casa. É óbvio que nem todo mundo tem essas condições de estar fazendo, porque muitos pais, eles continuaram suas atividades laborativas. Eles não tiveram possibilidade de ficar em teletrabalho e, com isso, impossibilita deles acompanharem diariamente suas crianças em casa. Mas, assim, sempre que possível, eu estou fazendo atividades com eles em casa, estou desenvolvendo, estou acompanhando a questão das videoaulas, a orientação das escolas, a orientação dos terapeutas e estimulando em casa. Mas, de toda forma, a ausência dessa questão presencial, quer seja com os terapeutas ou com a escola, tem provocado, de fato, alguma regressão em algumas áreas, mesmo com o estímulo em casa. Mas o estímulo em casa é primordial para minimizar essa questão da regressão. E existe até leis, né, governamentais que dão à criança autista, à pessoa, né, autista, o direito de ter esse acompanhamento, tanto terapeuta como um professor, para que ele tenha aula individualizada. Mas isso está acontecendo, Catiúcia? Essa lei está sendo cumprida? Então, não está sendo cumprida para todos, não está sendo cumprida em todos os âmbitos, nem em todos os municípios. Apesar da lei ser de 2012, a lei que regulamenta essa questão do tratamento e da escola para o autista e que reconhece, inclusive, a pessoa com transtorno do espectro autista como uma pessoa com deficiência. Estamos em 2020, apesar disso, tem muito caminho a percorrer, porque em relação ao tratamento, dentro da rede de reabilitação, a pessoa com autismo é tratada junto da deficiência intelectual. Mas nem todo autista ele tem uma deficiência intelectual e, mesmo assim, ele tem questões comportamentais muito específicas do universo com autismo que as outras pessoas com deficiência intelectual não têm. Então, eles precisam de uma equipe especializada e isso está preconizado nessa lei de 2012, na Lei Berenice Piana, que é uma mãe, né? A lei recebeu o nome de uma mãe que é muito engajada nessa questão da busca dos direitos da pessoa com autismo. E em relação à questão da escola, eles têm direito a um mediador exclusivo, sim, principalmente os casos severos. A equipe de saúde e o médico, num relatório que vai indicar essa necessidade, porque essa equipe é que acompanha diariamente e que conhece a questão das dificuldades maiores dessa pessoa. Você falou agora na questão de casos severos. Então, existem vários níveis de autismo. Crianças, de repente, devem ou podem estar sendo diagnosticadas de uma forma errônea, não é? Está recebendo um diagnóstico de autismo, não tendo e vice-versa? Também. Tem acontecido diagnósticos equivocados, principalmente naquele que confunde com outros tipos de... como hiperatividade? Isso, ou a hiperatividade, o distúrbio específico de linguagem. Então, tem uma gama de distúrbios, né, que são muito parecidos. A questão da desordem sensorial, né, é muito parecida, ela está presente em vários diagnósticos. E aí, alguns casos estão sendo diagnosticados errados e outros não estão sendo diagnosticados até pelo nível. Como é um nível muito leve, mas ele conversa, ele interage, mas a qualidade da interação, ela não é adequada. A qualidade da linguagem, a questão das dificuldades sociais estão presentes ali, o não perceber o que o outro está sentindo, essa questão da imitação, das regras sociais, né? Quando a gente muitas vezes vai olhar os detalhes, a gente vê que aquela pessoa está no transtorno do espectro autista e não foi diagnosticado, porque não se levou em consideração os detalhes das dificuldades. E qual a melhor forma, então? É levar no especialista, que seria o quê? Neurologista, psicólogo, uma equipe multidisciplinar? Isso, uma equipe multidisciplinar, um neurologista e o importantíssimo papel do neuropsicólogo, porque ele aplica testes que são fundamentais para o restante da equipe estar se norteando, não só em relação ao tratamento, mas também ao possível diagnóstico.
O terapeuta ocupacional tem, dentro da sua linha de abordagem, da sua área de abordagem, a terapia de integração sensorial. Então, tem avaliação específica também, que também norteia o restante da equipe, não só na forma de lidar com a criança, mas também na questão do diagnóstico. E a questão do psicólogo também. O analista de comportamento, a análise aplicada do comportamento, ela faz parte do tratamento baseado em evidências científicas. É comprovado cientificamente que é a abordagem que mais dá resultados à criança com autismo, à pessoa com autismo. E tem avaliações específicas que são muito pertinentes e são muito importantes para nortear o restante da vida dessa criança, quer seja na escola, em casa ou na questão do tratamento. Catiúcia, mas fala para a gente, né, sobre a questão assim, da socialização, da inclusão na sociedade, na escola, de uma forma geral. Né? É possível que a pessoa autista ela esteja participando, esteja de fato incluída? Sim, é possível sim. Eu tenho experiências no início que foram experiências um pouco negativas, né, mas eu não desisti de buscar parceria com a escola que de fato tivesse interesse em aprender ou melhorar de acordo com o que cada criança minha precisava. E assim, eu tive experiências muito bonitas, muito emocionantes, principalmente com o meu mais velho, que ele tem transtorno do espectro autista de grau severo. Ele não é verbal e no início eu tive dificuldades, eu já coloquei em escola que ele ficava passeando no pátio, mesmo com uma mediadora exclusiva. Já tive em escolas que me chamaram e disseram que lá não era o lugar dele, mas eu não desisti, eu queria o melhor para ele. Quando ele nasceu, eu já tinha 7 anos de formado, então eu sempre procurei o melhor para os meus pacientes. E eu queria o melhor para o meu filho. Até que eu encontrei uma escola que abraçou ele, as crianças acolheram muito bem, as famílias me acolheram muito bem. Isso foi muito importante para mim, enquanto mãe, né, e para ele, enquanto criança, porque apesar de ser autista, é uma criança. E precisa ser tratado e ter as oportunidades de acordo com as limitações dele, sendo adaptadas, inclusive, às oportunidades. Então, essas crianças, elas tiveram um papel fundamental no desenvolvimento, tão importante quanto dos professores que se especializaram na busca de melhoria, né, da abordagem para que ele tivesse uma evolução melhor. Nesse aprendizado, né, de lidar com as diferenças, acontece a via de mão dupla. Isso. Tanto é importante, como você está relatando, para o autista, como também para as outras crianças ditas normais, né, digamos assim, que aprendem a lidar com as diferenças, a conhecer pessoas que são diferentes delas, mas que não por isso não sejam amadas. E conta para quem está nos ouvindo o relato que você me falou agora há pouco, de quando o seu filho saiu da escola, da primeira que ele participava, para a segunda, porque só ia até o 5º ano, foi isso? Ele estava numa escola que só tinha até o 5º ano, e aí eu tive que buscar uma escola que também desse continuidade a essa parceria, que nos acolhesse. E as crianças que cresceram junto com ele ficaram muito preocupadas se aquele grupo de crianças que iria recebê-lo saberia cuidar dele. Então elegeram 2 representantes da turma, 2 crianças representantes que queriam ir na nova escola e ensinar as outras crianças como cuidar, como entender, como estimular e como brincar com o meu filho. E aí a escola abriu as portas, eu agradeço muito também por isso, porque apesar de não ter obrigação, eles viram com um outro olhar, né? Então abriram as portas para essas 2 crianças que cresceram com ele irem conversar com as outras crianças, e eles ensinaram, né, como brincar, como era o comportamento, quando ele estava nervoso, o que fazer, quando ele estava feliz, o que é que ele fazia, do que ele gostava de brincar. Então, assim, isso foi muito importante. E essa nova turma, ela acolheu tão bem quanto a primeira turma, né? E tem sido muito importante nesse período de pandemia. Eles mandaram vídeos, né, para o meu filho. Eu fiquei muito emocionada. Sempre incluí ele nos trabalhos
em grupo, da forma dele, com as limitações dele, para que eu faça com ele, mandam mensagens, perguntam como é que ele está, dizem que estão com saudade. Então, assim, eu fico muito emocionada e ele sente falta. Apesar de não falar, ele expressa isso, ele sorri para as outras crianças. Quando ele está assistindo esses vídeos que eles mandaram, ele beija o celular como se quisesse beijá-las. E isso tem me motivado a buscar cada vez mais não desistir da inclusão. A inclusão é possível, sim, mas precisa de uma parceria, no caso do serviço público, né, que o gestor entenda essa necessidade, todos os gestores entendam essas necessidades das crianças e uma parceria dos professores que investam mais na formação dos professores, né, que disponibilize o mediador para essas crianças e que haja uma parceria com as famílias e com a equipe de saúde também, que direciona como lidar com os comportamentos diversos que ele pode apresentar, né, dentro da escola e como facilitar também a aprendizagem, como adaptar as atividades para que ele possa aprender naquele contexto escolar. Que ótimo. Parabéns aí pela forma, né, como você conduz tudo isso. E para quem nos escutou, mamães aí, ó, você que é claro, não vou dizer que é algo fácil de se lidar, né? Mas é algo possível sim, que o seu filho esteja bem adaptado na escola, que tenha amigos, que tenha, né, uma vida, um cotidiano, um dia a dia com qualidade de vida. Como a Catiúcia acabou de dizer, não foi a primeira nem a segunda escola, ou o primeiro ou segundo grupo, né, de pessoas que deu certo, mas persista. Siga aí o exemplo dessa mãe, dessa profissional incrível, né, que em dose dupla, 2 filhos autistas, mas que tem histórias lindas para contar de como eles foram incluídos socialmente em tudo. Né, te agradeço demais aqui pelo teu exemplo, por ter vindo dar essa palavra aí de esperança, né, de amor para outras mães que passam por isso e que professores e toda uma equipe técnica e médica também. Procure saber, né, como lidar e lidar com as diferenças, porque pessoas, independente de serem autistas ou não, têm os seus momentos também mais agressivos, né, mais introspectivos, e a gente, como ser humano, precisa saber cada vez mais lidar com gente, não é isso? Obrigada mesmo. Eu que agradeço pelo convite. Bom, gente, vou chamar aí um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com a Jo Cavalcante, ela que é consultora de mesa posta, para dar aqui altas dicas. Até já!